Uma pena não poder estar aí com vocês presencialmente. Era minha vontade, mas por motivo de força maior, né, que tem nome e sobrenome, eu por algum motivo sou tratado como perigoso para o Brasil. Mas não estou aqui para falar disso, estou aqui para falar de economia, de diversidade, que foi o tema sugerido para essa breve fala minha, e também um pouquinho da minha experiência como alguém que imigrou 8 anos atrás, né? Sobre diversidade, eu quero trazer uma informação que às vezes nem todo mundo sabe, né? Porque quem me conhece mais como comentarista de política e tudo, mas eu venho do setor financeiro. Eu trabalhei 6 anos numa gestora que tinha o Paulo Guedes como sócio, virou ministro depois, daí que eu conhecia bem ele. E nessa época, eu coletava máximas. Eu gostava de ler muito sobre business, sobre trading, e eu colecionava muitas máximas, né? Aforismos. E um sócio da empresa chegou a brincar comigo: Rodrigo, se somar tudo isso aí, o vetor resultante dá zero, né? Porque tem para todos os perfis. Então tem o famoso Warren Buffett, que investe a perder de vista, tem o trader que faz operações intraday, grafista, fundamentalista, tinha de tudo. E eu colecionava essas frases. E eu lembrei disso quando fui pensar aqui no que falar sobre diversidade, porque, obviamente, tinha para todos os gostos nisso também. É famosa uma fala do próprio Warren Buffett que dizia: coloque todos os ovos na cesta e cuide da cesta, né? Isso, para alguns perfis ou para alguns tempos, pode fazer até sentido. Eu sou da visão de que é uma postura muito perigosa, para dizer o mínimo, hoje em dia. Eu sou alguém a favor da diversidade de portfólio. Por quê? Em primeiro lugar, pela minha personalidade. Eu sou alguém que assumo uma postura mais humilde do ponto de vista até mesmo do meu saber e daquilo que a gente consegue obter de informação e tudo, né? Tem uma frase boa que diz: se você está há 30 minutos na mesa e não percebeu quem é o patinho no pôquer, eu jogo muito pôquer, você é o patinho, né? Então é um mundo muito complexo, cada vez mais, né? Com a globalização, com as tecnologias, com tudo que vem acontecendo na geopolítica. Então me parece que concentrar demais, né, os investimentos é, no mínimo, um ato de arrogância, né? É você virar e falar: não, eu sei mais do que tudo e todo mundo o que vai acontecer, o que está acontecendo. E a verdade é que nós vivemos num mundo cada vez mais instável. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá, justamente com Rússia e Ucrânia. A China é uma ameaça constante. Tivemos agora a reunião do G7 no Japão. A China se manifestou não muito contente com a postura dos colegas. Então o mundo vai ficando esquisito do ponto de vista geopolítico. Nós temos as próprias tecnologias mudando cada vez mais rápido. Então a diversificação do portfólio é um mecanismo de defesa, é um hedge que eu considero fundamental. E aí eu penso, né, do ponto de vista de um brasileiro, o seguinte, e há muito tempo que eu pratico esse exercício, até na Family Office, que eu trabalhei depois de sair dessa gestora, né, é o seguinte: eu perguntava para os sócios: você acha que o Warren Buffett ou qualquer outro, né, investidor conhecido americano, ele teria 90%, não precisa nem dizer 100%, ele teria 90% do patrimônio dele no Brasil? E a resposta era sempre um riso, né? Não, claro que não. Então por que você tem? Só porque você nasceu no Brasil? Né? Mas o Brasil é um lugar meio selvagem, meio perigoso, né? A propriedade privada não é tão bem garantida assim. Perguntem aos produtores rurais se vocês duvidam de mim. E por aí vai, né? E mesmo para quem está mais acostumado a investimentos imobiliários, né? Eu venho do Rio de Janeiro, vivi lá há 38 anos, né? Nós vimos acontecer coisas esquisitas, surgirem favelas ou certos bairros deteriorarem muito rapidamente, e a pessoa que achava que tinha um certo patrimônio em imóveis descobriu que não era bem isso, né? Hoje mesmo nós estamos vendo venda de apartamentos gigantescos, né, em locais que ficaram mais datados, digamos assim, no próprio Rio de Janeiro. Ou conversava com um amigo meu que é dessa área,
Ele mesmo, né, acabou tendo um prejuízo grande porque alugava muitas lojas para as lojas americanas, que teve aí um problema conhecido, e uma cobertura gigantesca em Ipanema, na Vieira Solto, sendo vendida por 10 milhões de reais. Ele me mostrando lá, né? Pô, 10 milhões de reais parece dinheiro, né? Pra caramba quando a gente fala em reais. Acabamos de ver aí o lançamento de um baita projeto em torno de 2 milhões e meio de dólares, que é mais ou menos similar, mesma ordem de grandeza. Né? Então, essa coisa de apostar achando que é muito seguro também, porque está em imóvel, é mais palpável, tem ali aluguel, retorno, garantido. Isso também não é bem verdade. E olha, pode acontecer até mesmo nos Estados Unidos, por isso que é bom escolher um destino como a Flórida, sob boa gestão, com clima bom. Na pandemia descobrimos várias vantagens do trabalho remoto, tax-friendly, muitas coisas que a Flórida oferece, ao contrário, por exemplo, de uma Califórnia. Aí você vai ver os imóveis em São Francisco, o square feet ainda é uma coisa muito bizarra, mas a região vem piorando muito. Então não há garantias. Daí a necessidade, na minha visão, de você diversificar e principalmente pensar de forma global. Não é só porque é brasileiro que vai ficar todo investido num país que é um país arriscado. Acreditem, eu tenho lugar de fala, como o Brasil. Aí vamos falar um pouquinho então do Brasil e do cenário atual. Eu via hoje uma entrevista do Armínio Fraga, quem eu conheço bem, já fui próximo, e me causa sempre espanto quando eu vejo esse tipo de coisa, porque ele diz, né, no Valor: eu não me arrependo do meu voto. Foi uma ótima decisão e foi por um triz. Quando Pedro Malan, Edmar Baixa e eu escrevemos Carta Aberta a Lula em novembro, tínhamos a expectativa de que a política econômica fosse razoável. Nas discussões da redação daquele texto curtinho, queríamos dar o sentido de esperança e não de crença de que aquilo fosse acontecer. Bom, eu não vou entrar em aspectos pessoais aqui, com todo respeito, toda admiração que eu tenho por esses nomes citados, né? Mas Baltasar Gracián, no século XVII, se eu não me engano, um espanhol, filósofo, dizia que a esperança pode ser a grande falsária da verdade. Né? Ele emprestou uma grande reputação, seu nome, para apoiar alguém que não veio do nada na política, não surgiu em cena naquele momento, era bem conhecido, né, para o Brasil, apostando numa esperança, não achando que fosse de fato se concretizar. Cada um é responsável pelas suas apostas, pelo que faz na vida. Mas me parece, no mínimo, ingênuo achar que esse Lula apareceria como Mandela em cena e não como uma espécie de Maduro raivoso, que já é até o que comentaristas da Globo News admitem hoje. Então, para mim, parecia muito claro que teríamos um governo como estamos tendo. E eu não consigo considerar que seja uma agenda propositiva, construtiva, tranquila para o país. E aí fala assim, não, tudo bem, o Lula anda meio raivoso, radical, mas o Fernando Haddad é o fiador da responsabilidade fiscal. Eu vejo muita gente de mercado ainda apostar nisso. Eu adoraria que fosse verdade. E eu não estou aqui para ser abutre, alarmista, nada disso. Eu estou aqui para fazer a minha análise e tentar agregar valor para as decisões dos senhores e senhoras. Então, eu não consigo apostar nisso. Eu vejo a equipe, eu vejo o mindset, eu vejo a agenda, as pautas, mesmo esse arcabouço fiscal, e eu vejo tudo isso apontar para a direção contrária daquilo que a minha base econômica de estudos na PUC, depois no IBMEC, em finanças e muito autodidata, lendo os livros dos bons economistas austríacos e tudo mais, eu vejo isso tudo como muito preocupante, o rumo que o país caminha. Né? Eu acho que está mais para calabouço fiscal do que para arcabouço fiscal. E aí eu lembro o seguinte, né? Poxa, tem gente no mercado que ainda diverge muito de mim, são pessoas muito preparadas, muito bem pagas, né? Então vamos manter a tal humildade. Mas aí eu lembro o seguinte, o que aconteceu nos verões passados? Quando a revista The Economist, respeitada revista britânica, colocou, vocês vão lembrar, o Cristo Redentor alçando voo, né, na capa, o Brasil ia voar,
eu estava fazendo palestras como essa pelo Brasil, alertando que o Brasil ia bater no muro. Ia ter inflação, ia ter recessão. Os vídeos estão no YouTube para provar, né? Eu fazia algumas palestras até meio pesadas assim, tinha alguns empresários que me procuravam em off. Falavam, você acredita mesmo que vai dar tão ruim assim? Eu falei, acredito. Então é melhor vender meu negócio, né? E ir embora do país. Eu falei, ó, aí eu já não quero me meter, é uma decisão muito pessoal, mas a minha análise é de que a coisa vai degringolar. E eu ficava perplexo com a Dilma presidente e uma parte da imprensa chamando ela de gerentona. E não era só a mídia. Não era só a mídia que eu passei a conhecer mais de perto depois e vi que tem muita gente arrogante e que entende muito pouco de economia, em que pese não demonstrar, não dar nenhum sinal de reconhecimento disso, né? Mas eu via gente do mercado financeiro e executivos. Eu sentei, por exemplo, com um CEO de um grande banco estrangeiro na época para almoçar e ele me disse, Rodrigo, agora as coisas vão melhorar, né? Eu falei, por quê? Não, porque a Dilma realmente é diferente do Lula. Ela entende, ela é uma gerentona. Então ele comprou a valor de face uma narrativa midiática, né, que não tinha nenhum embasamento, era desprovida de qualquer tipo de fundamento. E eu tinha tido uma experiência com a própria Dilma, então ministra apontada para Minas e Energia pelo então eleito presidente Lula, né? E eu fiquei chocado com a reunião, uma reunião petit comité, eu já revelei isso em alguns artigos. Eu fiquei chocado com a arrogância. Eu perguntei, mas ministra, esse setor de energia precisa de investimentos, o Brasil vai precisar de energia, ainda mais se crescer do jeito que vocês estão esperando. Como é que isso vai fechar a conta se o especialista de energia do PT diz que 5% ao ano está mais do que bom e é isso mesmo? Ela botou o dedo em riste na minha cara e disse, quem disse que precisa de mais do que isso de retorno? É isso mesmo e vai vir dinheiro. E pronto, porque ela acreditava que, sei lá, ia brotar investimento do exterior no Brasil, não sei o motivo. O meu amigo Roberto Mota, da Jovem Pan e colunista da Gazeta do Povo, ontem mesmo escreveu em sua coluna sobre isso, né? Alô, mercado, câmbio, né? Tem alguém aí? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão vendo a agenda? Vocês estão vendo quem são as pessoas técnicas? Quem foi que o PT, por exemplo, indicou para o Banco Central, para a política monetária? O Galípolo, né? É um sujeito que diz, por exemplo, que não existe inflação com recessão, sem aquecimento da economia. Ele não estudou economia, pelo visto, ou não viveu a década de 70, né? O conceito de estagflação. Eu recomendo a todos vocês o artigo do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, no Brasil Journal ontem. Ele mostra 11 itens, né, de falácias típicas da esquerda latino-americana e que são exatamente os itens que compõem a agenda do PT, do atual governo. Então tá tudo lá. Esse era o primeiro item, né? Achar que inflação é sempre um problema de demanda, né? Não entender o conceito de inflação como um fenômeno monetário e por aí vai. São coisas meio técnicas, mas básicas para um economista. Então é chocante observar o que vem na cabeça desse atual governo. E para mim é tão chocante quanto ver empresários ou gente do mercado financeiro dormindo no ponto, achando que está tudo tranquilo, que no final do dia vai imperar o bom senso, a responsabilidade, alguma coisa assim. Bom, até o Armínio Fraga já está com medo. Então isso me parece um sinal de que a ficha está caindo. Então eu junto o conceito importante de diversidade com a conjuntura, com o cenário que eu vejo para a economia brasileira, e eu acho que é no-brainer que todo mundo que tem condições deveria estar pensando em diversificar para valer o seu patrimônio, investindo em países mais seguros, né, como os Estados Unidos. Né? Em estados mais seguros e amigáveis aos investidores, principalmente imobiliários, como é a Flórida, né, que eu acho que só tende a continuar crescendo por vários motivos. A pandemia serviu de catalisador para essa percepção, né, de que o trabalho remoto é uma realidade que veio para ficar, e com um clima favorável, com tudo que a Flórida oferece, um destino que, obviamente, acaba ganhando destaque relativo perante o resto do país. E aí vem essa reunião dos senhores e senhoras com vários especialistas em outras áreas, que são meus parceiros, muitos deles, né? E vocês estão em ótimas mãos,
né? Eu sou parceiro há mais de um ano do escritório de imigração DM Visaló. Aí, para quem quiser fazer um passo já mais ousado, que eu fiz há 8 anos, em vez de plano B, vou começar a diversificar investimentos, deixa eu ir para um país mais seguro, né? Mais amigável e tudo mais. Foi o que eu fiz, eu não me arrependo. Eu recomendo muito planejamento a essas pessoas que estão pensando nisso. Eu fiz meio na galega. E quando você faz assim nas coxas, você vai aprendendo the hard way, né? Meu pai sempre dizia, tem 2 formas de aprender na vida, observando ou apanhando. Eu aprendi apanhando. Hoje eu quero poder oferecer aos senhores e senhoras justamente o caminho das pedras para que não cometam os mesmos erros, né? Então, eu acho que vale muito a pena ter um escritório com uma advogada experiente, como é a Ingrid, para fazer o processo todo imigratório, porque se você errar nesse começo, isso vai te prejudicar muito lá na frente. Eu, sem sombra de dúvidas, recomendo muitíssimo Torman e Caltabiano, que são as organizadoras desse evento maravilhoso, porque eu conheço a Cíntia e a Flávia, eu vi o trabalho delas de perto como cliente, para vender minha casa, por exemplo, 4ª mudança dentro de Weston, né, em 8 anos, mas agora chega. Cada mudança, 50 caixas para levar 3 mil livros para cá e para lá. Então, parei. Mas o trabalho delas foi impecável, em termos de assessoria, jurídica, como vender bem a casa, né? Faz isso, gasta aqui. Eu sou meio mão fechada. Pô, mas tem que gastar? Tem que gastar. Primeiro open house, um final de semana, 4 ofertas. Uma muito perto do preço que eu queria vender, negócio fechado. Em uma semana, um final de semana, vendi minha casa, né? Para comprar também toda a assessoria, para me dar toda a garantia, todo o respaldo, né? Apesar do que estamos falando de um país com muito mais segurança jurídica. Mas é importante estar bem assessorado, ter gente com experiência. E basta dizer, né, que elas se tornaram grandes amigas de muitos clientes ao longo dos anos. Por quê? Porque é um trabalho concierge, é um trabalho de preocupação com como você vai ser atendido, não só para comprar ou vender um imóvel, mas para essa mudança de família, que envolve muitas vezes decisões pessoais difíceis e tudo mais, e elas têm essa sensibilidade, fizeram isso, né? E podem estar trazendo muito mais tranquilidade para quem pensa nesse processo. Fora todo o resto, escolas importantes, a parte de financiamento, né? Esse é o país do crédito, né? Então, aqui é bom estar alavancado, tem várias vantagens. Então, vocês estão muito bem assessorados, vocês têm as melhores equipes para todas essas etapas desse processo, né? Espero que muitos de vocês venham não só investir na Flórida, como se tornar meus vizinhos e aí, quem sabe, descobrir depois de 30 minutos que o patinho no pôquer são vocês, espero eu, né? Não eu. Estão todos convidados, sejam muito bem-vindos quando vierem para Weston tomar um café comigo. E muito obrigado. Vocês vão estar podendo tirar as dúvidas aí com os craques dos assuntos específicos. Obrigado e até a próxima.